Você já parou para pensar o porquê que história faz uma diferença tão grande na nossa vida? O tema da nossa conversa de hoje é exatamente falarmos sobre a importância de histórias na nossa vida. Não só a nossa própria, como histórias que vêm atravessando tempos longínquos. Eu sou a Vera Henriques e vamos lá ao nosso bate-papo. Por que contar uma história? Ou por que ouvir uma história? As histórias, e principalmente de tradição oral, os contos de fadas, eles atravessam séculos e vão atravessando na oralidade, de boca em boca, e essa doação genuína para o mundo conta muito sobre nós, seres humanos, né? Traduz o nosso imaginário. Desde que o mundo existe e o homem começou a observar a natureza, tentar entender os seus ciclos e tentar entender o seu próprio lugar no mundo, essas narrativas começaram a surgir. Pode ser numa pintura rupestre no interior de uma caverna, pode ser histórias contadas ao redor do fogo, enfim, contar histórias faz parte do desenvolvimento humano e continua até hoje ocupando um lugar muito importante na nossa vida. Com isso, a gente consegue explicar a vida, entender o nosso lugar no mundo. Essa busca de sentido, de compreensão, ela é fundamental e ela passa através da narrativa. Então, quando eu conto para você uma experiência minha, eu estou compartilhando a matéria-prima da vida. Eu estou compartilhando essa experiência e tornando aquela experiência presente no aqui e agora na nossa conversa. E quando ouvimos a história do outro, ou um conto, por exemplo, nós somos afetados por essa presença, por essa experiência. E esse experimentar transfere para nós um saber genuíno. Então, o ser humano, ele não nasce humano, ele não nasce com toda a sua humanidade desenvolvida. Nós não nascemos humanizados, é isso que eu quero dizer, né? Nós vamos nos humanizando ao longo do nosso desenvolvimento. E isso significa aprender uma língua materna, aprender valores de uma etnia, compreender as suas histórias, saber em que lugar eu estou inserido no contexto da minha família. Todo esse processo que humaniza o homem no seu desenvolvimento passa pela narração de histórias, histórias familiares, contos de fadas, histórias do dia a dia, enfim. Narrar histórias tem uma dimensão formativa. Nós transmitimos os nossos valores, as emoções, as experiências, a imagem e a linguagem. Então, isso tudo nos permite realinharmos nessa experiência valores éticos, valores étnicos e estéticos. Então, a gente reproduz essa ligação com a nossa raça, com a nossa etnia. Nós vamos também conseguindo ver os valores que norteiam a nossa responsabilidade mútua na convivência e os valores estéticos. E aqui o estético tem sim relação com a beleza, principalmente, mas também com essa capacidade, através das imagens, de ativar a nossa imaginação. Essa imaginação que vai trabalhando com a nossa capacidade de estesia, que significa capacidade de sentir. Quando nós podemos sentir, nós podemos estar mais empáticos, nós podemos estar mais conectados com a nossa interioridade. Senão, estamos anestesiados, né? E isso, como um recurso para a vida, não facilita muito. Nós, como seres humanos, precisamos de estar alinhados com o nosso sentir, com o nosso pensar e com o nosso agir.
E através de um conto ou de uma história, esse realinhamento das instâncias da alma, sentir, pensar e agir, ele vai se realinhando, porque eu ouço a história, eu imagino, eu sinto, eu penso, e eu caminho por imagens, eu caminho por lugares, eu caminho por situações não antes imaginadas. Isso tudo vai compondo, a partir da narração de uma história, o meu mundo interno. E isso vai se revertendo em recurso. Então, eu vou sendo recolocado na corrente da vida. O conviver, o comunicar e, por fim, o pertencer fazem parte desse universo da contação de história. Você gosta desse tema? Gosta desse assunto? No meu Instagram tem alguns pequenos contos que você pode se alimentar dele. Me segue lá no Instagram. No próximo vídeo, que eu também te convido a participar, eu vou continuar com esse tema sobre a contação de história. Vamos lá?